Oi, nós somos Mesopocast, meu nome é Andrei. E eu sou a Ariane, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia. Conhecida por ser um dos berços da civilização humana, a Mesopotâmia era localizada no Oriente Médio, onde atualmente esta histórica região constitui o território do Iraque. O seu solo era extremamente fértil, por conta de sua localização geográfica entre os rios Tigres e Eufrates, os quais também os forneciam subsídio de pesca, alimentação e transporte. Para o episódio de hoje, convidamos 4 estudantes do primeiro ano do ensino médio do Colégio Exatos para discutirmos sobre o assunto. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo convite. Como estávamos estudando Mesopotâmia na escola, achamos muito interessante essa oportunidade de discutirmos assuntos importantes, como seus legados culturais e o avanço de suas técnicas produtivas. Vamos começar falando sobre a arquitetura da época. Uma de suas principais características eram os palácios, feitos de tijolos por conta da falta de pedra. É bom também lembrar que estes possuíam aposentos para os sacerdotes. Falando sobre sacerdotes, não eram eles que exerciam as atividades econômicas e políticas? Sim, eles administravam a divisão das terras, dos sistemas de irrigação e das obras hidráulicas. Ainda falando sobre os sacerdotes, eles eram uma das bases sociais que tiveram mais destaque, e junto deles haviam nobres, guerreiros, escribas e funcionários públicos, mas acima deles eram os reis e suas famílias, e abaixo deles os trabalhadores livres, como artesãos, pescadores e agricultores, e escravizados, que eram pessoas presas em guerras ou endividadas. E o comércio, como funcionava? O comércio era majoritariamente feito por nômades que percorriam extensas áreas em busca de matéria-prima. Trocavam, por exemplo, cereais em troca de pedras. E com o decorrer do tempo, a Mesopotâmia se tornou um dos maiores centros comerciais do Oriente daquela época. Bem, sabendo que os mesopotâmicos eram politeístas, era possível observar diferentes templos para diferentes deuses ou os templos eram parecidos? Então, em algumas cidades haviam diversos templos para variados deuses, porém, em outras, eles escolhiam um deus específico para homenagear. Para finalizar, podemos enfatizar o fato de que muitas descobertas que aconteceram na Mesopotâmia foram de grande importância para o desenvolvimento do mundo desde a época até o presente momento. Um grande exemplo delas é a escrita cuneiforme, que era usada em monumentos, tabletes de argila, estátuas e rochedos, e lida da direita para a esquerda. Além da escrita cuneiforme, qual outro legado cultural da Mesopotâmia que ainda reflete nos dias de hoje? Um outro legado cultural da Mesopotâmia é a astronomia, apesar de terem sido também os criadores da astrologia. A astronomia proporcionou à Mesopotâmia o entendimento das estações do ano na Terra e suas manifestações, também do ciclo agrícola e hidrológico. Isso tudo aconteceu quando eles perceberam que havia um padrão, onde as estrelas marcavam momentos em um ritmo que combinavam com as mudanças climáticas. Com isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a Mesopotâmia. No próximo episódio do Mesopocast, iremos discutir especificamente dos sumérios. O que foram? O que inventaram? Qual era sua origem? E sua religião? Fiquem ligados.